E quando a gente tá falando de campanha, e aí assim, você tem diversos tipos de campanha, mas a gente tem muita pergunta aqui para métrica. Entendeu? E aí eu tô consolidando as perguntas, porque tem um monte de pergunta para métrica, vamos juntar tudo, né? Mas o pessoal fala, quais são as métricas mais importantes que você costuma usar quando a gente tá pensando em Tá. Google Ads? A primeira que eu... E assim, depende muito de cliente, mas a primeira que eu olho é o retorno de investimento. Eu não tô falando de ROI, nem ROAS. Tá. Eu tô falando de receita. Por quê? Se você é um e-commerce, você tem que faturar. Então, Legal. você pode vender 100 mil ou 1 milhão. E o volume para o cliente é importante. Ele tem que ter o fluxo de caixa. Se você vende serviço, uma consultoria, então basicamente a métrica do Google Ads lá é o lead, é o Sim. cara fazer um orçamento com você, e depois você me passa quando é que eles fecharam, a gente bate a receita no final, tá? Essa é a primeira. A segunda é o ROAS, Tá. que é o Return Over Ad Spend, que é o retorno sobre investimento. Perfeito. E esse é relativo por quê? Porque às vezes ele joga ao contrário da receita. Exemplo, eu faço essa pergunta para muitos clientes, eles é uma pegadinha. O que você prefere? Você prefere um e-commerce que fatura 1 milhão com ROI 10? Ou você prefere um e-commerce que fatura 500 mil com ROI 30? Olha. Entendeu? Por quê? Porque às vezes tem cliente que realmente não estou ali para margem, quero fluxo de caixa, então vamos aumentar investimento, vamos trazer o máximo de receita. Perfeito. Tem outros que são muito pequenos e tem que ter uma margem. Então, às vezes, ele vender muito com uma margem pequena não interessa. Sim. Então, o ROI, para ele, é mais importante do que a receita. Entendi. E aí, esses dois são importantes, tá? Ou seja, no final, o que a gente tá falando aqui é, em alguns casos, a receita é mais importante, em outros casos, o lucro é mais importante. Sim. E a gente tá pensando nisso também porque muitas vezes a receita gera uma quantidade maior de usuários. Ou seja, lá na frente, São isso ativos. converte mais. Esse 1 milhão de compra, por exemplo, Aham. vão virar clientes recorrentes, Sim, vão virar ali base de e-mail, sim. vão gerar mais branding, mas no geral, isso é mais para contas grandes, né? Marcas grandes. Mas é legal ter essa percepção, ou seja, é momento da empresa e depende do tipo de projeto e do tamanho. E às vezes a empresa ela consegue definir isso, falar, eu prefiro mais receita, mesmo tendo uma margem menor, mas porque eu tenho um outro ativo aqui que eu tô computando. Isso. Né? Isso é legal. Mas normalmente para quem tá começando é o caminho oposto do lucro, né? Ah, entendi. Não tem uma bala muito grande para investir em ads, precisa vender mais com margem, porque essa margem é o que ele vai reinvestir em marketing depois. Precisa pagar o boleto, né, também. Sim. Então as contas menores tem que ter mais essa percepção de lucro Sim, mesmo, né? Tem que ter. Tá. Aí essas são os principais em termos de performance. A gente Tá. vai para secundárias que elas servem mais para otimização. Por exemplo, CTR, né? Que é a taxa de clique no anúncio. E aí é bom a gente ter trabalhado com muito cliente em agência, porque a gente sabe a média de mercado geral, né? Então eu já cuidei ali de 60, 70 contas na minha vida, de marcas grandes, médias e pequenas, então eu sei o que é um CTR bom e o que não é um CTR bom. Quando eu vejo que um CTR tá abaixo da média, pô, vamos pulo do gato aqui, dá para otimizar. A questão é, ele tá com CTR baixo porque eu errei na segmentação na palavra-chave, exemplo, é o criativo, no caso se a gente for display, Sim. É o texto, a copy, no caso de uma campanha de pesquisa. Em termos de vídeo, o CTR está baixo, ele é normalmente mais baixo do que os outros produtos. Mas será que está baixo porque o meu vídeo não foi chamativo a ponto de fazer o meu usuário que viu ir para o meu site? Então, a primeira coisa que a gente vê ali, colocar o CTR em cima de médias de mercado, tá? Perfeito. Não adianta também você, tem ali 1000 impressões, você não vai ter um CTR de 40%, 50% em anúncio gráfico, não vai. Mas se você tem uma média de mercado de 2, 3, se você atingir aquele número, considere otimizado. E se você não tem receita, vamos ver outra coisa. Sim. É produto? É mix de produto? É estoque? É o seu preço que não é competitivo? Porque nem tudo é anúncio do Google. Anúncio, o papel do Google é gerar o tráfego para você. Perfeito. É gerar visibilidade. E se você não vende, podemos ver segmentações, podemos ver otimizações ali, mas no geral também tem que olhar para outras coisas também. Sim. E eu vejo muita gente só vendo CTR, assim, eu vejo, falo direto com alguns clientes, inclusive, e o cara foca tanto no CTR, eu não vejo eles falarem em receita ou em lucro, o cara tá enlouquecido no CTR. Você vê muito isso no dia a dia? Vejo. Não é? Principalmente daqueles que entram no digital de maneira tardia, que não tem maturidade em digital mesmo. Empresa nova que tinha negócio físico, 40, 50 lojas no Brasil inteiro, uma baita empresa milionária, mas tem um negócio digital pequeno. E aí quando entra... Por que as pessoas não estão clicando no meu anúncio? Às vezes até o Facebook ele fala assim, que acho que vale um pouco pro Google também. Eles têm como traquear as conversões pelo pixel, né? Eles falam que quem mais converte nas campanhas de Facebook é o cara que menos clica. Olha só.
Por quê? Inclusive dá até para fazer teste. Quem roda aí campanha de Facebook, e dá para fazer isso também em Google, campanhas de tráfego tem um CTR muito maior do que campanhas de conversão. Bacana. Chega a CTR de 5, 6, 7% indo para o seu site, que é muito bom. Uhum. Só que, quando a gente vai ver receita, tá 6, 7 vezes menos do que uma campanha que usa pixel com inteligência. E o CTR de anúncios de uma campanha de conversão, considero eu bom 3%, que é metade de uma campanha de tráfego. Então o CTR é baixo, mas vende muito mais. Porque ele otimizou para a inteligência de quem está vendo, com probabilidade de compra, no dispositivo certo, no momento certo. Entendeu? Entendi. Então, CTR é uma métrica secundária de quem está operando a conta, olhar lá e falar, pô, dá para melhorar. Mas não é um baita game changer. Entendi, tá? Perfeito.